Boa noite, queridos. Graça e paz. Estamos mais uma segunda-feira aqui na igreja para poder tratarmos, querido, de assuntos que vão nos edificar, amém? Vão nos trazer um crescimento espiritual. E a razão pela qual nós temos nos reunido é essa. É trazer, amado, sobre nós aquilo que Deus ele tem na sua palavra nos direcionado. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. É a leitura que nós vamos fazer, amém? Esta noite. Nós temos falado muito da antiga aliança e retratado como se funcionava o culto a Deus, a posição do sacerdote, do sacrifício, quem poderia entrar no santo lugar. E eu havia falado com vocês que nós iríamos começar também na nova aliança, explicando, amém? Agora, os que são escolhidos por Deus para este serviço, aqueles que foram chamados também para realizar agora na nova aliança. Nós temos isso muito bem explicado pelo apóstolo Paulo, ok? Quando ele trata sobre a questão dos que agora não são mais ministros da letra, mas ministros do Espírito, amém? Nós vamos ver isso no decorrer das aulas e das semanas. Lembrando que já estamos na 7ª aula, amém? Nós perdemos a 6ª aula em vídeo, mas nós vamos regravá-la no final. E vai ser bênção. 1 Pedro capítulo 2, você está aí? O verso 4 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, algumas traduções, pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Amados, os 4 versículos que nós já lemos, eles vão ser um pouco mais anunciados na aula. Mas o 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. E não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém, querido? Curva a sua cabeça. Senhor, nós oramos por essa escola de profeta, por cada um daqueles que o Senhor tem escolhido para estar aqui, por cada um, ó Deus, que deixou, Deus,
nesta segunda-feira, ó Deus, de estar já na sua casa, já, Deus, descansado para retornar às suas atividades na terça pela manhã, mas que entenderam, Pai, que esta é uma segunda de primeira. E aqueles que se dedicam ao conhecimento da palavra, Pai, eles serão renovados pela palavra. E eu creio, Deus, que nessa noite o Senhor tem marcado uma geração. Marcado, Pai, para que eles possam, Pai, anunciar isso a todas as nações. Abençoa cada um, Pai, dos teus filhos que estão aqui. Nós estamos, ó Pai, certos que o Senhor tem nos chamado para um novo tempo. Queridos, eu queria começar dizendo que é muito importante que para nós que estamos trabalhando na igreja, estamos fazendo alguma coisa, mesmo tendo conhecimento daqueles textos que nós já estamos falando durante as aulas, textos como 1 Coríntios 12, 7, o Espírito Santo nos dá a condição de ser útil no que Deus nos chamou. Tudo isso tem sido colocado de forma bem clara e objetiva para vocês. Mas esse texto que Pedro está aqui narrando, para nós é muito importante. Porque nós agora, nele, alcançamos misericórdia. Quando Paulo disse em 1 Coríntios 2, eu sou apóstolo pela misericórdia, ele não estava brincando com o seu ministério. Ele tinha capacidade suficiente para entender que de onde Deus tirou ele, de onde Deus colocou ele, só pela misericórdia. E nós também temos que ter esse reconhecimento na nossa vida. Nós não éramos povo, agora somos, por ele adquirido. A Bíblia diz que essa condição de sair das trevas e ser trazido para o reino do seu amor, para o reino de luz, essa transição, ela acontece porque Paulo disse assim, olha, este é o povo comprado pelo sangue do Cordeiro, comprado pelo sangue de Cristo. Então, amado, isso nos mostra o valor que nós temos. Quando nós tratamos sobre o valor que nós temos, é meio que para alguns ainda indefinido isso. Alguns não têm essa noção exata do preço que foi pago. Imagine que você está construindo uma casa, e imagine que você tem uma casa pronta para ser comprada. Você olha para aquele apartamento pronto e diz assim, é muito dinheiro. Mas você não está pagando pelos blocos, pela areia e pela tinta. Você está pagando por algo pronto, ok? Em um lugar estratégico. Alguém construiu ali, porque o lugar é bom. Aí você paga, terminou de pagar, você para, e se precisar vender, ou pelo mesmo valor, ou por um valor sempre maior. O mercado está valorizado. Mas se você parar para pensar, o que você pagou ali, no papel, de areia, de bloco de cimento, não vale. É bem inferior o valor. Mas se você olhar o terminado, tem muito mais valor. Então imagine que você tem essa oportunidade de comprar algo pronto e a oportunidade de comprar algo e começar. Você pode gastar menos, mas você está pagando por aquilo que já está pronto. Então quando você olha por esse ângulo, de forma bem clara para vocês, por esse ângulo de visão, quando você para e fala assim, olha, não é o preço que se paga no sentido que eu posso falar é muito ou é pouco, mas é o preço, amado, que vale. Que para você pode valer agora o dobro do preço, mas para alguém que vai comprar, pode não valer. Então a questão é que a igreja, o preço que foi pago por ela, é o preço de sangue. Então quando Deus fala em 1 Pedro 1,18, vocês não foram comprados por ouro, por prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, quer dizer que não tem preço.
Isso, amado, não pode ser medido. Não tem como você desvalorizar o que foi comprado, porque não está à venda mais. Então, quando você compra uma coisa, você fala, eu não vou vender mais. Pode chegar alguém e falar, eu dou 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhão, 4 bilhão. Não está à venda. Então, o que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, Deus não colocou no mercado mais para vender. É dele. Esta é a minha igreja, propriedade exclusiva minha, disse Jesus. E esta igreja somos nós. Cada um que entendeu o seu chamado, entendeu aquilo que Deus tem para a sua vida. E é isso que nós queremos que vocês entendam nesse começo de aula. Então, quando você disser para o seu filho, vamos para a igreja, ou para um amigo, vamos para a igreja, não são as pedras, os tijolos, o teto. São as pedras vivas, eleitas, sacerdócio santo. Então, quando você fala, eu vou para a igreja, a primeira coisa que tem que vir na sua mente, qual é? O rosto das pessoas que você vai encontrar lá. É sempre assim. Se não tem sido assim, você vai ter que fazer uma modificação na sua estrutura hoje. Eu vou para a igreja, eu vou encontrar o Marcos lá, se ele estiver viajando. Eu vou encontrar a Renata lá. Eu vou encontrar o Vitor lá. Eu vou encontrar o Alisson, a Marina, o Maurício, a Renane, o Cássio, a Viviane, o Juninho, o Vinícius. Eu vou encontrar os rostos. Eu trago à minha mente o que os rostos das pessoas estão lá. Então é por isso que é muito importante que a igreja ela saia dessa condição de estrutura de prédio. Ela já seja vista como uma estrutura de pessoas, de famílias, uma comunidade que se reúne para adorar esse Deus, amém? A nossa visão já tem que ser bem essa focada. Mas nessa visão, que a igreja são pessoas, que a estrutura dela é governada por pessoas, vocacionadas por Cristo, nós encontramos dentro dela todo tipo de cultura, todo tipo de pessoas. Pessoas que vêm de vários segmentos de fé diferentes. Pessoas que vão ter que entender o que Jesus disse na intercessão de João 17. Pelo menos Jesus faz 7 pedidos em João 17. Ele intercede pelos seus discípulos. Ele intercede a Deus pelos seus discípulos. E quando ele faz isso, ele faz um pedido que eu acho muito interessante para nós como igreja. Pai, que eles possam ser um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E isso, amado, tem sido doloroso demais pensar dessa forma. A gente tem que ser um só, para que o mundo creia que Ele é enviado de Deus. Enquanto houver dissensões, divisões, pessoas acreditando ser melhor ou pior, pessoas colocando o nível de organização e estrutura, terreno de prédios, acima ou abaixo, eu sou melhor, nós não vamos ter um povo eleito, como Ele quer que nós sejamos eleitos. Nós vamos ter um povo que não tem capacidade de entender isso. Quando nós nos unimos, de fato nós somos mais fortes, amém? Então a igreja, ela é um corpo, ao qual Cristo é o cabeça. Não estou falando de placas, amém? Estou falando num todo, a igreja. Mas o que mais acontece nesse campo igreja, e essa aula é muito interessante para a sua vida e para a minha vida, é que as pessoas, elas reconhecem Deus. Elas creem em Deus. Elas dizem, eu amo Deus. Não tem como dizer, não, pastor, eu não amo Deus. Mas a dificuldade talvez seja essa. As pessoas vão chegar para mim e vão dizer, pastor, eu te amo, mas eu não consigo aceitar a tua esposa. Imagina só. Pastor, eu te amo, mas eu não consigo amar a sua esposa.
Vou chegar no Cássio e falar: Cássio, eu amo você, Cássio. Mas eu não consigo aceitar a Viviane. E a Bíblia diz que o Cássio e a Viviane é uma só pessoa. Alice, eu te amo, Alice, mas eu não consigo aceitar a Maria. Se vocês são uma só pessoa, como que eu posso amar um e não aceitar o outro? Mas agora você olha por um ângulo diferente. Quem é a igreja? A igreja é a esposa de Cristo. Não, eu amo Deus, mas a igreja, ela é muito imperfeita. Ela tem muitas falhas. E dentro disso, amado, eu estava lendo um livro essa semana, fugiu o nome do autor aqui, é um americano, alguma coisa Taylor. Ele escreve sobre razões pelas quais as pessoas estão deixando de amar a igreja. Elas amam Deus, mas estão deixando de amar a igreja. Diga para o seu irmão, você já deve ter pensado nisso. Deus é bom demais, eu amo Ele, mas a igreja falha muito. De fato, a igreja tem falhas, ela não é perfeita. Mas a recomendação que nós temos é que não tem como não amar a igreja. Não tem como não viver essa intenção de amor por ela, se a gente simplesmente também renunciar a isso. Eu não consigo amar a igreja se eu amo Deus. Como que nós temos isso bem definido em nossas vidas? Vou falar de 4 razões pelas quais as pessoas não amam a igreja. Se vocês quiserem anotar isso, depois eu te mando imprimido, amém? Primeira razão, pela condição de uma razão de missiologia. Existem pessoas que, você quer anotar isso? Razão missiológica. Aquelas pessoas que acham que a igreja perdeu a sua relevância na sociedade. Tem muita gente que se desencanta com a igreja e diz: a igreja perdeu o seu senso de missão. Ela deixou de ser o que ela era. Agora ela é apenas uma instituição falida. Agora a igreja, ela não se preocupa mais em cuidar das pessoas. E normalmente as pessoas que estão dizendo isso, depois eu vou mandar isso imprimido para você, amém? Normalmente as pessoas que pensam assim são pessoas que foram feridas na igreja. Pessoas que sofreram de alguma forma, alguma coisa na igreja. Então elas pensam nisso, a igreja é uma instituição falida. Ela perdeu o seu senso de missão. E começam a arrumar toda a condição de colocar, querido, focos que a igreja deveria atender e não estão atendendo mais. Segundo, por uma razão pessoal. Essa razão pessoal nos mostra que pessoas que foram feridas na igreja, elas agora passam a pensar que a igreja é muito legalista, que a igreja ela é cheia de hipocrisia. Pessoas que se veem machucadas e não querem voltar para lá mais. Elas não querem voltar mais para a igreja. Elas veem a igreja como uma igreja chata, embaraçosa, cheia de pessoas que dizem viver e não vivem, e elas sempre vão, dentro de uma razão pessoal, deduzir: toda igreja é igual. Terceiro, uma razão histórica. Elas se prendem e dizem: não, a igreja erra muito, a igreja errou muito. Se você olhar a história da igreja, desde Atos dos Apóstolos, o período obscuro da igreja, o período onde os impérios dos reis tomaram conta das igrejas, as reformas, a igreja anglicana, as igrejas que vieram batendo de frente, os cleros, os reis, os bispos, os papas. A igreja errou muito.
Aí eles arrumam desculpas e dizem: não, eu amo Deus, mas não dá mais para ir na igreja. Não, eu acredito em Deus. Eu oro todo dia, pastor, eu leio a Bíblia, mas não dá mais para ir na igreja. Eles passam, querido, a olhar para a história dos erros da igreja e deixam de viver aquilo que Deus tem para elas. De fato, a igreja falhou, ela faltou com muitos princípios verdadeiros. E essas pessoas vão sempre dizer: olha para os erros da igreja, olha para o que está acontecendo na igreja, não dá para ficar lá. E nisso elas fazem com que outras pessoas também não vão mais lá. Quarta razão, pela razão teológica. Alguns não aceitam a posição que alguns ministérios estabelecem. Eles não acreditam de fato que tem que haver uma hierarquia organizada na igreja. Eles não aceitam que a igreja ela tem que ter uma estrutura programática. Eles não aceitam que a igreja ela se reúne para outras coisas. Eles não aceitam que a igreja pode ter um momento de comunhão tomando um café. Eles não aceitam que a igreja ela possa se encontrar em outros lugares que não seja no prédio da igreja. As pessoas também não aceitam que a igreja ela fale de outro assunto, a não ser o assunto espiritual. Uma igreja que para eles tem que ser totalmente espiritual. Amada, a igreja é espiritual quando ela se envolve com pecadores, quando ela multiplica pães, quando ela multiplica peixe, quando ela vai para um sábado à tarde na beira da praia e alguém vem falar mal dela e o líder dela escreve na areia: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. A igreja é espiritual quando ela está lá no campo de futebol e você vê jogadores que param e oram ao invés de arrumar confusão. A igreja ela está espalhada na face dessa terra. O problema é que essas pessoas, por razão teológicas, pelo conhecimento que elas têm sobre Deus muito limitado, elas acreditam que Deus só se revelará nessa plataforma onde o culto acontece por meio delas. Pessoas que querem um Jesus moldado por elas. Uma igreja moldada por eles. Eles não querem uma igreja que Cristo entregou, que Cristo morreu por ela. Então, por uma razão teológica, muitos também saem por acreditar que a igreja não pode realizar um almoço beneficente ou uma... Eles já passam a atacar esse tipo de fé, esse tipo de estrutura. E aí nós temos, querido, essas 4 razões. Razão pela qual nós temos dito as pessoas saírem da igreja. Fala comigo. Uma razão missiológica, uma razão pessoal, uma razão histórica e uma razão teológica. E quando Pedro vem falar da igreja, que ela é uma pedra viva, que ela é uma geração, uma nação eleita, eu pergunto para você, amado, dentro de uma razão única: você ama Deus? Você diria: eu amo. Você ama a esposa de Deus? Você já teria dúvidas. Porque se eu falasse que a Universal é a esposa de Deus, você já não, pastor. Se eu falasse que algumas igrejas são esposas também, você diria: não, pastor, eu não amo essa igreja não. Porque o nosso problema ainda é com os dogmas de fé de alguns, com os posicionamentos de alguns. Os nossos problemas ainda estão presos e arraigados em nosso coração, e por isso nós não conseguimos aceitar uma forma diferente de pensamento. Eu estou bem definido naquilo que Deus me chamou. Você também tem que estar bem definido naquilo que Deus mostrou e falou com você. O que nós não podemos é desacreditar do outro só porque a visão dele é um pouquinho diferente da nossa.
O que pode ser constrangedor é você descobrir que alguém não construiu a base de vida em Cristo. Alguns vão, pelos seus desvios nos caminhos, ter que voltar lá na frente a reconhecer a Cristo. Há uma teologia nos nossos dias que acredita que até a mulher montada na besta, ao qual o cálice dela prostituiu os reis da terra, ainda terão uma posição de misericórdia. Há um brado de Deus, Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Há um povo espalhado. Jesus falou em João 10, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ovelhas que estão espalhadas em todos os lugares, mas que naquele dia elas ouvirão a voz do seu pastor. Ovelhas que nem nós, estávamos fora do rebanho, não éramos povo, mas agora temos recebido esse chamado. Eu perguntaria para você, qual é a razão pela qual você ama a sua igreja? Então você responderia. Alguns responderiam, pastor, a igreja é uma bênção na minha vida. Eu amo a igreja porque ela é uma bênção na minha vida. Pastor, como a minha vida melhorou depois que eu vim para cá. Como que eu tenho sido abençoado, os meus filhos, a minha casa, a minha vida emocional, espiritual, a minha vida financeira, tudo tem acontecido, pastor. Eu estou muito feliz, pastor. A igreja é uma bênção. Você é uma bênção para a minha vida, pastor. Eu diria, isso não é muito bom, querido. Isso é até um ponto ruim, se você pensa assim. Porque isso não é um pensamento correto, bíblico. Você não pode acreditar que a igreja, ela é tudo isso mesmo. A sua linha de pensamento, ela deve ser, sabe qual? Diferente dessa. Porque senão amanhã, a igreja pode não te servir como está servindo agora. Aí você vai procurar outra igreja. E outra igreja. E outro pastor, e outro pastor, porque a tua visão estava dentro deste campo de realidade. Olha, enquanto é bênção, no sentido que ensinaram você que você deve vir para receber alguma coisa. Isso é uma visão. Diga para você, sabe que visão que é essa? É uma visão estranha. O pastor vai falar para você. É uma visão Madre Fidele. Amém? O que é uma visão Madre Fidele? É uma visão que a igreja colocou lá no passado. Nós somos mãe dos fiéis. E os fiéis começaram, sabe, a pensar como? Eu vou lá porque eu vou receber alguma coisa. Eu vou lá porque eu vou ser beneficiado de alguma forma. Então Cristo, amado, Ele plantou a igreja para que eu pudesse não me encantar com ela, mas me encantar com Ele, conhecer Ele através da igreja. A melhor forma de conhecer o esposo é através da esposa. Você sabia disso? Se você quer me conhecer melhor, conheça a pastora. Ela vai falar de mim para você. Você quer conhecer mais Deus? Então conheça mais a igreja. Aprenda como a igreja é. E ela vai mostrar para você quem é o esposo dela. E sabe qual que é a nossa maior dificuldade nos nossos dias, na nossa geração? É que os pastores estão com uma visão um pouco errada sobre isso. Eles estão dizendo que eles são os donos da igreja. O amigo do noivo, o Espírito Santo, ele nos põe em ciúme, diz a Bíblia. Dentro de uma única realidade. O perigo é eu acreditar que eu sou dono da igreja. Eu tomo conta da igreja, então eu comando tudo na igreja e eu deixo de ouvir a voz do Espírito Santo e começo a ditar regras e normas fora da Bíblia. E o maior perigo que alguém vive é isso, porque aí você não vai conhecer o esposo da igreja. Você vai conhecer só o pastor da igreja. A referência que você tem que ter do pastor é do homem
é do marido, é do filho, é do pai, é do amigo, é do cidadão. Mas a referência que você precisa de espiritualidade é do esposo. Paulo disse, eu tenho imitado ele, vocês devem me imitar, mas imitar o que eu imito dele. Então, amado, quando nós temos este encanto pelo marido, não pela esposa, nós passamos, querido, a não vir no sentido de receber bênção, mas vim para abençoar, vim para ser uma bênção. Abraão, tu serás uma bênção para as nações. Abraão, as nações vão te abençoar. Não. Abraão, você vai abençoar as nações. Amado, não existe esse fundamento. As nações vão me abençoar. Não. Nós iremos abençoar as nações. Isso é um fundamento vivo do que Cristo veio fazer. Ele não veio para ser abençoado, ele veio para abençoar. Então, quando você descobre isso, a pronúncia em Apocalipse 2 de uma igreja da Grécia chamada Éfeso é que eles deixaram o primeiro amor. Porque eles passaram a acreditar que os dogmas eram mais importantes, que os preceitos eram mais importantes. Sabe por que os saduceus perguntam a Jesus qual é o maior mandamento? Porque eles eram fascinados por cumprir mandamentos. Do 1 ao 613, que eram os estatutos de um judeu religioso. Então, para eles, um homem espiritualmente correto era um homem que obedecia todos esses preceitos. Eles querem que Jesus dê a eles um novo mandamento. Mas Jesus não vai dar a eles um novo mandamento. Jesus vai dar a eles o seguinte mandamento: ame a Deus, ame teu próximo e ame você mesmo. A questão agora é que Jesus está dizendo assim, olha, o relacionamento com o esposo não é por causa dos preceitos e dos estatutos somente, mas é pelo amor, pelo qual Ele vos amou. Então o que é melhor, amado? Você obedecer a Deus e não amá-lo? Ou você amá-lo e por isso você o obedece? O que é melhor para um filho? Obedecer o pai e a mãe, andar na linha, mas não gostar disso e não amar o pai e a mãe por causa disso? Ou ele amar o pai e a mãe, e porque ele ama, ele consegue obedecer? Veja como que parece, é muito parecido, não é? Lembra que Jesus disse? Um pai de família disse ao seu filho: vai trabalhar no meu campo. E o filho mais velho disse o quê? Pai, eu vou. E não foi. E o filho mais novo disse: pai, eu não vou. Mas foi. Jesus estava dizendo que o amor consiste nisso, amado. Eu estou pronto a obedecer porque eu amo. E muitos dizem: eu obedeço, mas eu não aceito regras, mas eu obedeço. A questão é que o amor tem que ser propagado, querido. Espera aí, pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo para você que isso não é um meio pelo qual você pode fazer com que a obediência ela gere frutos para ser bênção. Amando, em primeiro lugar. Coríntios 13 ainda é um capítulo a se estudar pela igreja, mesmo sendo o slogan da igreja de Atos, slogan da igreja do século passado, mesmo sendo o slogan das igrejas que nasceram um dia acreditando nisso, mas deixaram isso como também Éfeso deixou, que é 1 Coríntios 13, 4, onde eles acreditavam que o amor tudo os fazia crer. O amor os levava a acreditar. O amor os levava a suportar as dores da perseguição. O amor os levava a viver a plenitude dos dias e a entender que tudo que eles passavam era necessário para experimentar o melhor de Deus. Todo mundo, quando vem para Cristo, experimenta o primeiro amor. Toda igreja que nasce, ela nasce envolvida na atmosfera do amor. O que deixa?
começa a observar e a ver defeitos na igreja. Eu sei, querido, que nós não somos uma instituição perfeita. Nós temos muitas falhas. Nós somos uma igreja ainda a se repensar muitas coisas. Estamos caminhando e nesse caminhamento nós temos que ir alinhando, temos que ir melhorando. E isso vai depender de cada um de vocês que estão aqui, que decidirem, ao invés de só criticar, numa crítica destrutiva, mas criticar por uma crítica construtiva. Nós estamos ainda muito longe de ter uma estrutura como a Batista tem, a nível de organização interna. Estamos muito longe de termos aquilo que a Metodista tem, a nível de estrutura interna organizacional. Mas eu creio que nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos saber como nos ajustar. O que nós não queremos é nos agigantar e não ter uma condição de equilíbrio. Não ter... Sabe aquelas pessoas desengonçadas? Que você fala, esse cara não leva jeito para jogar futebol. Mas o cara está lá, jogando de zagueiro. Esse cara não leva jeito para jogar basquete, mas ele está lá, de pivô lá. Só levanta a mão, que nem o Shaquille O'Neal, e faz assim, ó. Shaquille O'Neal não tem muito jeito para basquete, né? Mas ele entrava no garrafão e ninguém pegava a bola dele. As pessoas que crescem não têm coordenação. Nós queremos crescer, querido, e ter coordenação, ter estrutura, fazer as coisas conforme a Bíblia diz. Então isso é muito importante. Por que nós devemos amar a igreja? Porque ela é bênção para nós? Não. Escreva isso, eu tenho que amar a igreja. O meu foco é amar a igreja, porque Cristo morreu por ela. Como que eu vou poder amar uma pessoa que eu não concordo muito com ela? Porque Cristo morreu por ela. O conceito nosso muda quando nós vemos uma pessoa caída, um pecador, quando a gente para imaginar isso. Olha, mas Jesus também morreu por aquele mendigo. Ele morreu por aquele cara que está nas drogas. Ele também morreu pelo cidadão A, pelo cidadão B. E eu passo a ter olhos diferente. Posso não conseguir naquele momento dar um abraço, estender a mão, mas eu posso interceder. Deus, prepara alguém que tem uma estrutura para recolher esse cidadão num carro, levar ele em algum lugar, numa clínica, para ele recuperar. Eu intercedo hoje por essa alma. Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo 11, eu me gastei e me deixei desgastar pelas almas. Não pelos vossos bens. Porque a igreja estava muito confusa. Se Paulo estava lá pelos bens ou pelas almas dele. Alguém passou lá dizendo que Paulo não era tão perfeito como dizia ser. Mas Paulo disse que ele nunca veio com filosofia, mas em demonstrar o poder de Deus a eles. Amado, o serviço é melhor entendido quando nós não somos vistos. Quando não precisamos aparecer, mas quando decidimos nos envolver numa plataforma que eu chamo de plano de fundo. Aconteceu, fluiu, mas ninguém precisa saber que eu estava lá. É quando nós decidimos crer que a gente pode diminuir para ele crescer. É quando a gente pode decidir acreditar que Jesus era esse tipo de mestre, de rabino, que não tinha grandes discursos para as multidões, mas para os seus discípulos em particular, ele tinha. Ele tinha uma posição única em dizer para as pessoas, não precisa falar para ninguém que foi eu que fiz isso. Não precisa ficar dizendo que foi Jesus. As pessoas diziam, mas ele dizia, não precisa falar hoje. Quando alguém é curado em tal igreja, eles gritam, olha, fulano de tal está curando. Aí tem um brado na igreja. Tipo, vocês têm que vir aqui, porque Deus está me usando. E as pessoas que não estão focadas no reino, elas vão por causa dos homens que estão lá. E não porque um Jesus vai ser adorado lá.
E tem essas pessoas que também usam disso para dizer, não, eu nem vou lá porque é muita idolatria ao homem. É uma forma errada de se pensar. Pessoas que Deus tem louvado elas, são pessoas que também são dignas de receber a nossa oração, receber os nossos aplausos. Deus está usando alguém na atmosfera que eu creio. Quando a crítica sai do meu coração, ela sai porque Deus pode estar usando alguém, não na atmosfera que eu acredito. Algumas pessoas estão dizendo assim, olha, a igreja tradicional não serve mais. Ela não ajuda ninguém. Você já viu isso acontecer em algum lugar assim? Tipo, a igreja tradicional, não. Isso é passado. Ela não ajuda mais ninguém, não. Ela só mata as pessoas. O convívio dela é muito frio. Os membros são muito frios. E a gente passa a atingir algumas denominações acreditando que elas são. Eu me lembro bem no começo de um pregador famoso, um dos que diziam ser avivalistas do Brasil, mas se rendeu à política. Ele metia o pau nos presbiterianos, nos batistas, como se só ele. Ele metia o pau em todo mundo. Ele era o congressista dos grandes congressos. E um dia que eu estava em Pouso Alegre, eu vi quando ele falou assim, olha, coloca o lençol aí. Você pode trazer a sua aliança, o seu relógio, a escritura da sua casa. Você pode jogar aqui, Deus vai fazer. Eu falei que avivamento é isso. Não vou falar o nome dele não, ele disse que vai ser o prefeito de São Paulo agora. É uns caras que negociam facilmente aquilo que Deus deu para eles. Se prostrado me adorares, tudo será teu. Aonde nós vamos parar, querido, com essa condição de igreja? Na reforma, a expressão de se consertar o que se havia perdido foi essa: resgatar a comunhão dos santos. Resgatar a comunhão dos santos dentro de uma igreja é fazer todos entenderem que estão na mesma plataforma. Somos todos iguais. Ou seja, somos todos sacerdotes, embaixadores do mesmo reino. Uns chamados para servir como apóstolos, outros como profetas, mas isso não vai fazer de ninguém mais valoroso ou menos valoroso. Você vai servir naquilo que Deus te chamou, amado. E isso não vai diminuir você e nem te fazer crescer sobre o outro. Nós estamos na mesma plataforma, Cristo. Eu sou pastor hoje, mas um dia eu fui ovelha. E quando eu era ovelha, eu não era menor que o pastor. Eu não era menor que o apóstolo. Eu estava na mesma plataforma. Obviamente que nós temos uma raiz cristã que nos faz acreditar, porque o pastor tem um pouquinho mais de conhecimento bíblico que eu, e eu falo, não, o meu pastor é o cara. Não, você tem a mesma atmosfera de unção. Deus quer te dar o mesmo que o seu pastor tem, você já recebeu dele tudo isso. Às vezes falta um pouco de dedicação na palavra. Tem pessoas que vão estar dentro de uma igreja que sabem muito mais do que o pastor que está na igreja, mas nem por isso ele deixa de reconhecer o pastor da igreja. Então, amado, esse nível de relacionamento, resgatar a comunhão dos santos, era fazer as pessoas entenderem o que é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos, fala para mim, essa palavra santo não quer dizer que eu não vou errar mais, mas quer dizer que eu fui separado para alguma coisa. Comunhão dos santos quer dizer uma comunhão de pessoas separadas, não de pessoas que não vão errar mais. A igreja é a reunião dos santos, é a comunhão dos santos. Pessoas que vão errar, mas pessoas que foram separadas para fazer alguma coisa para Deus. E quando eu decido acreditar exatamente no que a Bíblia diz, eu passo, amado, a desfrutar de um nível de relacionamento onde a base pela qual eu vou servir no ministério não é outra a não ser exercer o dom
por meio de outros para o serviço correto. O dom que você recebe, querido, não é em desfrute ou não é em favor de você, mas é em favor de outros sempre. Eu não posso ser o maior beneficiado por ter um dom, não. As pessoas vão ser beneficiadas pelo dom que você tem. O dom que você tem te fará servir melhor as pessoas. O Espírito Santo na tua vida é para você servir melhor as pessoas. O serviço prestado com inteligência é o serviço que beneficia a outros e não a mim mesmo. Porque senão nós vamos ter um culto a nós mesmos. Nós vamos ter um culto que a expressão dele não é olhar para Deus e reconhecê-lo, mas é demonstrar para as pessoas: olha, a gente sabe fazer, hein? Olha na Palavra Viva lá. Lá os meninos sabem tocar. Lá o pastor sabe pregar. Se for essa atmosfera de culto, é melhor a gente deixar tudo que nós acreditamos até agora e voltar no zero. Voltar a estaca zero. Não existe essa condição. Todos receberam, querido, dele. E todos estão utilizando da melhor maneira. Uns decidiram se aperfeiçoar mais. Decidiram entender melhor isso. E decidiram amar as pessoas, amar a igreja, amar o dono da igreja que é Jesus. E através da igreja conhecê-lo como Deus, como Ele é. Na história nós vemos que a igreja, ela não só teve falhas, mas como essas falhas não foram ocultadas por Deus. A melhor maneira de se entender isso, na carta das igrejas do Apocalipse, todas elas erraram. Não tem uma lá que não errou. Ah, pastor, Filadélfia não errou. A gente acredita nisso, né? Mas está lá bem claro. Você teve muita pouca força. Quando eu era a tua força. Nós acreditamos não ter força. Mas ele disse quando estamos fracos que estamos fortes. Então ela não acreditou que o Deus que ela servia era a força dela. Ela errou também nisso. Então, amado, todas as igrejas, elas vão errar. Todas as igrejas, elas vão falhar no cumprimento da sua missão. E o que elas precisam entender? Que errando, este erro seja para ser lá na frente, um acerto. O erro sempre tem que ser uma escola para o acerto. Quando eu erro, eu tenho que aprender com o erro. Eu não posso resumir a minha vida porque eu errei, então agora eu não consigo. Não, eu errei, então agora é hora de acertar. Eu falo isso, amado, como eu já errei, como eu já fiz escolhas erradas, como eu já fiz tantas coisas erradas. E é incrível quando nós erramos, que nós deixamos também de entender aquilo que Jesus falou. A Bíblia diz que Jesus estava pregando um sermão falando da eternidade, falando da casa que já estava preparada. E em João 14, eu vou ler isso, amém? Isso é fundamental para a vida da nossa igreja. Diz assim, João 14, verso 11. Crede-me, você está aí? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. 12 do capítulo 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto, pega o verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como a dá o mundo. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Obviamente esse texto ele também se aplica a outros textos como Jeremias 33, Isaías 55, fala da soberania de Deus, da sua vontade, fala da realidade que nós não a conhecemos, porque Deus ele tem uma vontade que excede o nosso entendimento, excede a nossa razão de vida. Tiago disse: se nós temos pedido alguma coisa e não temos recebido, não temos porque temos pedido errado. Então entenda isso. Não adianta você orar para Deus matar a tua sogra. Deus mata aquela mulher, não adianta. Se não for da vontade de Deus, Deus não vai fazer. Pastor, mas Jesus disse que tudo que eu pedi, Ele vai fazer. Sabe qual é o erro de muitas igrejas? É acreditar que tudo que eles fizerem, vamos fazer um ato profético aqui, vamos fazer, não quer dizer que Deus vai responder isso. Não quer dizer que Deus vai fazer aquilo que está dentro da vontade dEle. É vontade dEle salvar a tua casa? É. Então Deus, salva minha sogra, salva meu sogro, salva os meus amigos. Aí Deus salva. É vontade dEle salvar as pessoas que estão perdidas? Então ore, para que a vontade dEle aconteça através da sua intercessão. Deus não tinha nenhum propósito em Sodoma. E Abraão está lá, Deus 50, Deus 100, Deus 30, Deus 20, Deus 10. E não tinha mais nada lá. Não tinha mesmo. Aí Deus ficou com muita compaixão de Abraão e falou: Abraão, por que você não fala logo que é o teu sobrinho que está lá? Aí Deus foi lá. É interessante como que a gente sempre foge da vontade de Deus. Então, amado, sabe o que Deus quer? Que você aprenda a pedir conforme Ele tem para a sua vida. Deus não é como um pai terreno, que você esperneia, que você chora, o pai vai lá e faz. Deus não, você pode espernear, gritar, chorar, Ele não vai fazer. Ele só vai fazer aquilo que é bom para você.
Sabe qual que é a diferença disso? Deus, ele vê o quê? Ele vê você daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Sabe o que você vê? Só o momento do hoje, do amanhã, do depois de amanhã. O que Deus faz? Deus fala assim, não, filho, não vou fazer isso agora não, porque isso aí não vai ser bênção. Só vou fazer daqui a alguns anos. Então Deus tem essas coisas. Amém? Eu queria que você, a partir de hoje, você que vai servir, que está servindo, que Deus tem algo através da sua vida, pudesse ver a igreja. A igreja visível. Que a igreja invisível, a gente não pode fazer nada por ela. Quem é a igreja invisível? Fala para você, uma igreja invisível é aquela que não existe aos nossos olhos. Essa é a realidade. É aquela que passa debaixo da porta. É aquela que às vezes ela é salva sem entrar na igreja visível. A igreja invisível é aquela que os nossos olhos nunca verão ela. Ela será salva. Nós não temos que fazer por ela. Quem faz por ela é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo. Essa igreja invisível, amado, ela não se resume a uma organização, como nós temos trabalhado numa, como temos encontrado uma. É a igreja invisível. Nós não temos o que fazer por ela. Nós temos que cuidar da igreja visível. E quem é a igreja visível? Cada um que congrega com você. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Ajudai uns aos outros. Diga para o seu irmão, às vezes eu te ajudo quando te corrijo. Às vezes eu te ajudo quando eu digo que você tem que melhorar. E isso, para nós é difícil demais. Eu falo, Vitor, você precisa melhorar, cara. Você é muito ruim nisso. Eu Vitor, que isso, pastor? Eu vou sair da igreja, então. Ele tinha que ficar na igreja e melhorar. Ele melhorou muito já. Já tem 25 anos que ele falou. Um dia vai estar com 17. O teu pastor tem 22 anos. Olha para você ver. 22 anos. Aí que fala aí, cara. 22 anos de idade. Eu não fiz esse teste, mas se eu fizer vai dar uns 15. Querido, é essa atmosfera. Ninguém aqui, eu principalmente, eu não quero ver o teu pior, amém? Nós queremos ver o teu melhor. Eu quero viver isso. Olha, estou caminhando para dias melhores. Eu estou seguindo a caminho de dias melhores. E às vezes a gente, por não ter maturidade, a gente pensa que o pastor, que a pastora, que os obreiros, que as pessoas, elas querem o pior para nós. E não querem. Nós estamos trabalhando para melhor. Mas vamos terminar assim? Vamos terminar dentro do que nós lemos? Fale assim comigo. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos judeus, pelo seu próprio povo, vamos dizer assim. É incrível como ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Ele foi uma pedra rejeitada. Mateus diz assim, olha, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra de esquina, ou pedra angular. Quem eram os construtores? Os saduceus, os fariseus. Quem são os construtores agora? Fala comigo, os apóstolos, os pastores, aqueles que são líderes, ou seja, de uma célula, ou de uma igreja, ou de um GC, esses são os construtores da igreja. Qual igreja? Parede, prédio, não. Pessoas que estão recebendo edificação, consolação e exortação. E o que é edificar, consolar e exortar? Pregar a palavra de Deus. 1 Coríntios 14 diz, o que edifica, o que consola e o que exorta é o profeta que ensina a palavra.
Amado, todo líder, toda pessoa que está envolvida com vidas, ela é um construtor de esperança, um construtor de uma igreja. E qual que é a principal pedra que vai construir a vida das pessoas? A palavra de Deus. E qual que é o espírito da palavra? Qual que é o espírito da profecia? Vocês sabem qual é o espírito da profecia? Ontem eu preguei isso 2 vezes, de manhã e à noite. Qual é o espírito da profecia? Apocalipse 19, 10. O testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é a vida da palavra. Amado, você pode pregar 50 horas. Excelente pregação, pastor. Aí eu já fico assustado. Ô pastor, o senhor pregou bem hoje, hein? Aí você me entristece. Como se a palavra pudesse ser medida pelo que o pastor falou. Mas você poderia falar, pastor, como Jesus falou comigo hoje através da palavra. Como que a palavra me edificou, me exortou, me consolou. A vida da palavra é o testemunho de Jesus. Quem é o testemunho vivo de Jesus na terra? Você. Eu. Nós. A igreja. É essa construção que precisa da principal pedra. Qual que é a principal pedra? Jesus. Quer dizer que uma casa pode ter todo o ornamento, toda expressão de beleza, mas se ela não tiver nela a principal pedra, não faz sentido algum. E eu me recordo agora da ministração do nosso amigo Marcos Fernandes, pastor da NCNV. Ele pregou sobre isso na igreja no ano passado, né? Ano retrasado. Que você vai em alguns lugares e você vê tudo, mas você não vê a pedra. Você vê tudo, mas você pergunta, mas cadê a pedra? Cadê a pedra principal dessa igreja? Não, pastor, nós temos aqui ministérios, nós temos aqui... Não, mas cadê a pedra principal? As pessoas chegam na igreja, amado. Elas não esperam ver blocos, ver altar, ver parede, ver instrumentos. Elas esperam ter uma experiência com esse Jesus. O cristianismo é de fato um relacionamento com Deus. O evangelho é muito mais do que preceitos, muito mais do que ordenanças. É o próprio Espírito Santo se movendo na vida das pessoas. Isso é o que nós podemos oferecer às pessoas. Uma experiência com Deus que está em nós. Eu e o Pai. Olha o que Jesus disse. João 14. Eu e o Pai estamos em favor de vocês. Diga para o seu irmão. Não importa o que está ao contrário.